E a gente abre o Jornal do Rio com uma entrevista com Antônio Ricardo Lima Nunes, especialista em segurança pública, que vai falar sobre o policiamento que está reforçado ali na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro depois da guerra entre milicianos que disputam ali o território. Antônio Ricardo, muito obrigada pela participação no Jornal do Rio. Obrigado, boa noite pela oportunidade. Estamos à disposição. Doutor Antônio Ricardo, a gente sabe, né, que essa guerra entre milicianos já é um problema antigo, não só ali na Zona Oeste, mas em várias regiões aqui do Rio de Janeiro. E mais o que aconteceu ali foi um problema mais específico, né, por conta do transporte irregular de vans, é isso mesmo? Exatamente. Essa guerra é uma guerra antiga, inclusive foi o embrião da facção Liga da Justiça, que é uma facção de milicianos que atua fortemente na Zona Oeste, em Campo Grande, em Santa Cruz. E a exploração do transporte alternativo por essas facções é que deu uma forma de robustecer esses criminosos que podem adquirir armas e também corromper eventuais agentes públicos que tenham a ganância de participar dessas organizações criminosas. Pois é, 3 pessoas morreram e a gente sabe que no meio dessa guerra estão também os moradores, né? Muitos acabam denunciando essas ações ilícitas, enfim, mas outros também ficam com medo, apesar de as denúncias serem anônimas, medo de sofrerem represálias. E aí, por conta das taxas, né, que eles são obrigados a pagarem para esses grupos paramilitares, o que facilita a circulação dessas vans irregulares. Então, é um conjunto de fatores, né? Moradores que são obrigados a pagar essas taxas, medo de fazer denúncia por conta de represálias, falta, talvez, de medidas por parte de autoridades, um conjunto de fatores que contribuem para que essa guerra continue acontecendo. É importantíssimo manter a repressão, não só a repressão administrativa das infrações desse transporte irregular, mas também a parte criminal, retirando de circulação principalmente as lideranças. Quando você retira de circulação as lideranças, as facções enfraquecem. Então isso é muito importante que as polícias continuem agindo no sentido de retirar de circulação esses criminosos, os líderes, e também ir em cima da lavagem de dinheiro, porque esses grupos eles faturam muito. Nós temos aí informações em fontes abertas de que eles faturam cerca de 5 milhões mensais só no transporte alternativo, e isso facilita muito, não só a corrupção de agentes públicos, mas também a aquisição de armas e o fortalecimento dessas facções. Então é muito importante que esse trabalho seja feito em conjunto e que realmente essas pessoas sejam presas e retiradas de circulação. Agora, o que chama a atenção é que as milícias também estão se dividindo em facções, como o tráfico, né? Como é que está essa situação? Porque a gente sabe que o Tandera e o Eco fizeram um rompimento ali na ligação, e agora tem o bonde do Zinho, o bonde do Tandera, Macaquinho. Então, há agora facções dentro da milícia? Como é que está, assim, a atuação desses milicianos, essa divisão ali entre eles? Segundo fontes abertas, né, e investigações, nós temos 4 grandes facções de milícias atuando no Rio de Janeiro, que é a da Zona Oeste, a da Praça Seca, a de Rio das Pedras e o desmembramento da Zona Oeste, que foi se expandir para a Baixada e que vem agora confrontar com o pessoal da Zona Oeste para tentar cooptar esse pessoal do transporte alternativo cobrando taxas. Então, o que está acontecendo? Uma facção que domina a região, os criminosos exigem o pagamento dos valores do pessoal do transporte alternativo. E a facção que quer dominar por conta desses valores muito significativos da arrecadação, eles vêm e passam a cobrar também as pessoas que já pagaram, os motoristas que já pagaram. Ou seja, eles têm que pagar para 2 facções e quem fica prejudicado nessa guerra é a população e aqueles profissionais do transporte alternativo que trabalham honestamente. Essas disputas vão continuar acontecendo frequentemente, justamente porque quando um criminoso é preso ou o outro criminoso morre durante uma operação policial, sempre tem algum outro já para substituir, enfim, aquela posição, então, e tomar tal território. Então, por isso, todas essas guerras, esses confrontos. Basicamente, esses criminosos eles querem dinheiro, eles querem lucrar em cima da população oprimida e buscam cada vez mais expandir os seus negócios. Então, essa guerra é sangrenta, é uma guerra que gera mortes,
gera opressão às pessoas que vivem naquela localidade. Realmente há uma necessidade muito grande do Estado mostrar sua força e reprimir esses criminosos. Como especialista de segurança, o que deve ser feito? Assim, as operações policiais para reprimir, como o senhor disse, devem continuar sendo feitas? Delegacias especializadas em trabalhos conjuntos? O que mais? Assim, Polícia Militar, o trabalho unificado, acho que pode levar um pouco mais de segurança para a população e tentar acabar e reprimir essas organizações, né? Basicamente, nós temos que ter ali uma repressão do transporte alternativo irregular, em caráter administrativo inicialmente, e depois seguir nos criminosos que exploram aquele transporte alternativo de forma irregular, ou seja, aqueles que estão ali no dia a dia fazendo as cobranças e chegar até as grandes lideranças. Então, isso aí é um fator inicial que é preciso ser feito. Evidentemente que tem que ter uma integração entre as operações policiais, evidentemente tentando objetivar essas questões de retirar de circulação os grandes criminosos e também enfraquecê-los, retirando as armas de circulação desses grupos. E o que chama a atenção é que até quando essas lideranças são presas, até de dentro da cadeia, eles ainda conseguem, né, ordenar esses ataques, enfim, essas ordens, e isso é impressionante, né? É verdade, isso já não é um problema antigo, que já acontece há algum tempo, realmente isolar as lideranças nas cadeias. Então, se for necessário, certamente as lideranças que estão envolvidas, que já estiverem presas, haverá um pedido de colocá-los em um novo presídio fora aqui do Rio de Janeiro, que aí evita cada vez mais que essas lideranças tenham a sua influência junto aos seus liderados. Isso realmente é muito importante. Se for o caso, certamente será adotado pelas forças de segurança. Tá certo, doutor Antônio, obrigada pela participação aqui no Jornal do Rio. A gente faz agora o intervalo, mas é rapidinho, não saia daí.